Chegou o Apocalipse e agora? O que vai acontecer? Graça e paz, irmãos. Estamos a mais um estudo sobre a Palavra de Deus específica para vocês, diferente dos devocionais diários, na qual iremos fazer uma cronologia bíblica a respeito do fim dos tempos, um cronograma dos acontecimentos. E se pudéssemos fazer uma ordem cronológica, conforme as Escrituras nos apresentam destes acontecimentos, seria o seguinte. Primeiro, no ano 70 depois de Cristo, houve a destruição do Templo de Jerusalém, conforme Mateus 24, de 1 a 2, que diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aqui foi o início, irmão, da cronologia para a contagem regressiva. O segundo é o princípio das dores. É quando vem com guerras, fomes, doenças, terremotos, conforme Mateus 24, o capítulo inteiro, que expressa exclusivamente sobre esse momento terrível que estamos vivendo atualmente. É quando vem o item 3, virá a apostasia, que é o grande abandono da fé, a traição aos irmãos, conforme 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1, que diz: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. E no versículo 3, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Entenderam? Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo virá a apostasia, irmãos. É necessário que isso aconteça. Não nos enganemos com nada que possam falar. E aí, continuando em Mateus, no capítulo 24, versículo 11 ao 13, diz: E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A maldade exagerada estará presente. Estamos vendo isso agora ou não? Você já viu a maldade como está agora em foco, como em outros tempos, outros anos na história? É quando entramos no item 4. Será manifestado o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, diz: Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Após a apostasia, irmãos, então será revelado o filho da perdição, o anticristo. E no versículo 4 diz: Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui ele está se referindo ao templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Entramos então no item 5 da nossa cronologia, a grande tribulação, na qual há perseguição a muitos dos santos, em que serão muitos mortos e torturados, infelizmente. Mateus, no capítulo 24, versículo 21 a 22, diz: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vejam que está tanto os eleitos quanto os não eleitos nessa época.
E o abreviar é por causa de nós, sua igreja, os eleitos. Mesmo assim, acredito que muitos dos santos serão poupados pelo Senhor. Oremos por isso, irmão. É quando entramos no item 6, virá o sinal. Que sinal é esse? Mateus 24, no versículo 29, diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Em que, irmãos, o sol e a lua escurecerá e aparecerá no céu esse sinal visível a todos. Isso é importante destacar. Todos verão ao mesmo tempo. Não há o aparecimento em partes, em que uns verão de um lado de uns países e outro lado de outros países não verão. Não é assim. Se todos no mundo inteiro não vê, então tenha certeza que não é verdadeiro. Cuidado com as enganações. Muitos têm até falado que o projeto Bluebeam pode ser usado para mentiras e falsas aparições. Mas os que são de Deus, que estão em Cristo, a igreja do Senhor, não será enganado. Entramos então no item 7, a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens, e todos os reinos do mundo inteiro serão exclusivamente agora do Senhor, tanto administrados, governados física e espiritualmente pelo Senhor e o seu Cristo, Jesus, o Messias, este que foi renegado por muitos durante 2000 anos. Entramos no item 8. Temos que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão, ou seja, agora é o tempo dos mortos, a sua ressurreição. No capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 18, diz que as nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e recompensares os teus servos, profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Amém, irmãos? Esse é o tempo da ressurreição, amados. Entramos no item 9. Os salvos que estiverem vivos serão transformados no mesmo instante da ressurreição de todos os santos. O item 9 é a transformação de todos nós. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, diz: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar os olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, irmãos? Deu glória a Deus. Agora, a transformação dos salvos que estiverem vivos, esses não experimentarão a morte. Entendo quando eu falei que uns serão torturados, outros mortos, mas alguns não morrerão, não terão essas dores intensas como torturas e outros. Por quê? Porque se ele vai ser transformados, não experimentarão a morte, então significa que Deus poupou a alguns irmãos. Temos que orar por isso, mas a certeza é, serão transformados para poderem ir ao Senhor. Ninguém vai ao Senhor agora sem a transformação de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Esse corpo de pecado e corruptível não terá mais acesso à presença do Cristo, de Deus. Amém, irmãos? Entramos agora no item 10. É quando vem o arrebatamento, a reunião com Cristo de todos os santos, juntamente com Ele nos ares. Como diz 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, depois nós,
os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Se nós, irmãos, estivermos na tribulação ou não, independente se somos pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, o importante é que seremos transformados e haverá sim o arrebatamento, encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Glória a Deus! E o item 11 significa que a entrega do galardão é o que receberemos após subirmos pelo arrebatamento. Então, o Senhor entregará cada um o galardão. O que você fez na sua obra, o que Ele, o Senhor, quer dar a você, as suas perseguições aqui na terra será esquecido, pois a bênção maior, o galardão será tão bom, inimaginável, não passa ao coração, mente humana, a maravilhosa bênção que será. E tudo que você passou, sofreu, não se comparará ao grandioso presente que Deus tem para você, irmãos, tem para mim, tem para nós. O galardão de Deus será um tempo sonhado e desejado por todos nós, um momento específico para a igreja do Senhor Jesus, aleluia. Como diz Apocalipse no capítulo 11, versículo 18, as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e de destruir os que destrói a terra. Aleluia. Recompensa, irmão. Seremos recompensados e não participaremos dessa ira de Deus sobre a humanidade. Amém, irmãos? Então, no próximo sábado continuaremos, amados. Veremos das bodas do Cordeiro até o novo céu e nova terra e a nova Jerusalém. Amém? Então, estudamos 11 tópicos, 11 pontos. Falta mais 9, irmãos. Mas na próxima semana nós estudaremos esses 9 tópicos. Aleluia. Amém? Então, que Deus abençoe